Está entrando no ar o programa que vai mudar a sua história. Pílulas da Felicidade. Com Lenice Reiner, no apoio de Beleza Motobike. E aí, galerinha linda, o nosso programa está incrível. Pílulas da Felicidade trouxe até você Quando a Boca Cala, o Corpo Fala. E também traz não só a inovação do rádio, mas também na sua vida. E essas descobertas sobre algumas doenças que apresentamos talvez te surpreenderam, ou ainda surpreenderão. Mas hoje temos mais. Fique conosco e compartilhe com mais pessoas que você ama para saber o que elas ainda não sabem e ter um conhecimento que ainda não obtiveram. Talvez lá na escola muitas pessoas aprenderam aquilo que jamais vão usar na vida, que é álgebra, talvez alguma fórmula matemática, mas aquilo que todas as pessoas usam, poucos falam na escola, ou seja, quase nada. E você está tendo a oportunidade de aprender conosco nesse programa. E é muito bom você saber como o corpo fala e por que é que ele fala. E esse tema rendeu muitos comentários lá no Instagram. E se você ainda não me segue, @lenice.reiner. Aproveite e vem com a gente, porque hoje tem mais. Mas o que, Lenice? Mais descobertas? E se você é uma pessoa ou conhece alguém que rói unhas ou tem medo de dirigir e se sente inseguro, este programa é pra você. Então convide as pessoas para estar conosco. Aquela que você ama e que você vê roendo unhas, conte pra ela sobre este programa maravilhoso. Saiba que esses são apenas alguns sinais que o seu corpo fala. E essa pílula é para você entender o que o seu corpo quer dizer. Como você quer ser feliz se o seu corpo está gritando e você não ouve? Porque os seus ouvidos não têm capacidade de ouvir aquilo que o seu corpo grita. Mas a mensagem que ele traz até você, o seu coração, tem o poder de sentir. E quando algo está em desequilíbrio e quando houver esse pêndulo puxando mais de um lado do que para o outro, como você quer suportar mais peso na vida de um lado do que do outro? E isso aí é apenas uma pitadinha do que vai ser o programa de hoje. E agora sim, seja bem-vindo ao Mundo Mágico, onde tudo acontece. Lenice Reiner por aqui, ajudando você a entender a si mesmo. Aquilo que falamos, a inovação do rádio. Não trazer notícias sobre o mundo, e sim sobre você. E aí, vem comigo! Mas você somente vai conseguir entender o que acontece em sua vida e por que acontece quando compreender que sinal é esse e de onde é que ele está vindo. A fonte, a origem de todos os males que acontecem na sua vida estão em um único lugar. Está pronto para saber mais? Bora começar então o programa de hoje falando sobre a unha. Vamos começar pela unha. Algo mais comum que possamos imaginar. Primeiro, falar de unha encravada. Quando houver um sentimento de preocupação em relação ao futuro e você não sabe como fazer, o seu direito de avançar na vida está bloqueado. E essa agressão involuntária do seu inconsciente ao seu corpo é um sinal que você tem algo para olhar. Alguma sombra, alguma dor. E como eu falava outro dia para uma paciente, se você está hoje com a unha encravada, é porque algo na sua vida está clamando para ser colocado para fora. O que você está segurando? Talvez você não tenha com quem conversar. Talvez o seu amigo não tenha tempo para te ouvir. Com quem você está abrindo o seu coração para que a mágoa e o seu fardo fique mais leve? Você precisa ter essa pessoa. E algumas pessoas que não têm esse alguém para compartilhar procuram terapia, psicólogo. Talvez seja esse o seu caso. Então, procure ajuda enquanto ainda houver tempo. Ouça esse sinal do seu corpo. Você ainda tem tempo de viver uma vida incrível e extraordinária. E tem mais. Você precisa entender o que acontece com o seu corpo. Se você está hoje apenas com uma unha encravada, o que ela quer te dizer? Talvez usamos o exemplo da unha encravada, mas você pode ter qualquer outra inflamação em seu corpo. Cada inflamação tem um significado. Então esteja conosco que vamos trazer muitas informações para você. Você percebe que as pessoas que roem unha, na maioria das vezes, elas nem percebem que estão roendo. E essa é para você que rói unha hoje. Ou conhece alguém assim?
Ou talvez você roeu algum dia e não sabia de onde vinha e por que você tinha essa necessidade. Você que rói unha até hoje, me diga uma coisa. Você percebe que quando você está roendo, você só se dá conta que está roendo a unha quando o dedo está doendo? Sim, porque a unha não dói. O que dói é a pele do seu dedo. Que ali é que você sente a dor, não é mesmo? Será que é no dedo? Ou será que, às vezes, você está tão anestesiado e nem percebe que o seu dedo está doendo? Nunca parou para pensar. O que de fato dói? Onde você sente a dor? É no cérebro? No coração? Na pele? Onde? Mistérios da vida. Algo dentro de você deve estar dizendo, recalculando rota. O tema de hoje não é sobre dor. Essa pode ser a pílula no futuro, mas hoje é sobre os sinais que o seu corpo dá. Sabia que todos os sinais são sintomas de origem emocional? Sim. E roer unhas é também uma resposta emocional. Geralmente ela está ligada a um quadro de ansiedade, mas se eu te perguntar, de onde vem a ansiedade? O que é ansiedade? É viajar para um futuro imaginário. Fantasiar um futuro e, na maioria das vezes, ele jamais vai acontecer. E você sofre por antecipação. Percebe a lógica? As unhas, elas são consideradas uma espécie da natureza. Como é que o seu DNA, o seu cérebro, o seu corpo sabe que unha é unha, cabelo é cabelo? Pois é, tudo no universo é perfeito. E as unhas, elas são consideradas como as garras de proteção. E quando você vai roer, é como se você estivesse criando uma incapacidade de se defender. Uma tentativa de não machucar as pessoas que estão ao seu redor. Olha que profundo isso. Você se mutila para não machucar quem você ama. Geralmente, algum dos pensamentos inconscientes que levam alguém a roer a unha. E nessa linha lógica, eu vou cortar as minhas garras para não ferir ninguém. Ou eu preciso roer as unhas para controlar a minha agressividade. E tudo isso é inconsciente. Você faz sem perceber. E essa compulsão por roer unhas e também às vezes chega a machucar os dedos e eles ficam iguais a uma cabeça de cobra. Só para descontrair um pouco, vamos usar esse termo, cabeça de cobra, porque se você olha o dedo de uma pessoa que rói unha, nossa, às vezes ela tem só um pedacinho e ela parece dos dois lados iguais. Quantas vezes você já ouviu relatos de quem usou base com gosto ruim, pimenta, fazer alongamento? Teve um outro caso que nós rimos outro dia, colocar aparelho no dente, entre outros recursos. Nas unhas, para não roer. Mas mesmo assim, será que tem resultado? Acredito que todas as pessoas talvez tenham feito o teste, tiveram dificuldade. Porque roer unha é como se fosse um vício. Roer unha é apenas um sintoma, não é a causa. Ao invés de você ficar focando no sintoma, chegou a hora de você focar na raiz do problema. Sabe onde a verdadeira causa está escondida? Resolvendo a causa, o sintoma naturalmente desaparece. Exatamente. Roer as unhas é uma resposta emocional. E é possível que ela esteja ligada a esse quadro de ansiedade. E esse sintoma de roer unha tem um nome bem chique e se chama onincofagia. E para quem já tentou se livrar, já tentou de tudo. Até simpatia. Ouvi outro dia uma paciente dizer que já fez para parar de roer as unhas. Mas aí, que mal há nisso? Nenhum. O seu jeito é o jeito certo. A forma como você tenta eliminar os seus vícios são seus, são únicos e pertencem somente a você. Então, fazer aquilo que você acredita que seja importante, necessário, tudo é válido. Mas enquanto você não olhar para a verdadeira causa, você não vai continuar parar de roer. E sabe por que continua roendo? Porque roer unhas é o sintoma. Lembra? Não é a causa. Toda emoção tem uma lógica matemática. Toda conta tem um resultado. Toda ação tem uma reação. E o nosso corpo sempre responde às nossas emoções, quer você conheça ou não. Então eu vou revelar para você. Nós temos a ansiedade, ela se ramifica e se expressa em diversas formas e em diferentes contextos. E um deles é não confiar nas pessoas porque algum dia da sua vida você precisou delas e elas não estavam lá. E isso trouxe um sentimento de abandono que gerou a insegurança até hoje. E de onde é que vem aquilo que te paralisa? As pessoas se paralisam em diversas áreas, inclusive no trânsito. E agora vamos falar desse medo, o pânico e da sensação de se sentir perdido ou travado. Só de se imaginar estar na direção. Só de pensar já entra em pânico. Você conhece alguém assim? Você sabia que muitas pessoas que vão para o teste de direção,
elas são diagnosticadas com outro nome chique, que se chama amoxofobia, que é o medo de direção. Tem pessoas que só de pensar já ficam com dor de barriga. Pensar em pegar uma longa estrada? Nem pensar. Ouço vários pacientes dizer, dentro da cidade, tudo bem, mas se viajar para fora, Deus me livre, já me dá uma dor de barriga daquelas. Pois é, e o que o intestino tem a ver com as emoções? Tudo, porque ele é o segundo cérebro. Por mais que a questão seja evidente do medo de dirigir, esse é apenas um sintoma, uma resposta. A raiz está ligada a dores emocionais não resolvidas. Uma frase dita é o suficiente. E assim como um adulto foi traumatizado na infância, ele traumatiza os seus filhos sem perceber. Uma frase dita na infância, como por exemplo, eu nunca vou conseguir dirigir. E o seu cérebro, ele pegou aquela informação e tornou como uma verdade. E essa frase, como verdadeira, é o suficiente que ao se conhecer aos poucos, você vai entender como ela imprimiu esse medo e a incapacidade de direção. Você se autoafirmou. Alguém criou para você um medo da direção. Talvez quando você era criança, você ouviu uma pessoa muito especial ou importante para você que sofreu um acidente. E o fato dela estar na direção criou esse impacto emocional e hoje te impede de pegar o seu próprio carro e pegar a estrada. Então, pequenos detalhes na sua infância fazem grandes diferenças e geram um padrão de comportamento, o seu modo de sentir, pensar e agir. E essa frase, eu nunca vou dirigir, é o suficiente. E quando o seu inconsciente pegar esses pequenos traumas e criar grandes bloqueios, olhar sem reviver essas dores e registros emocionais. Se você não olhar para eles e dar um novo sentido, você dificilmente vai conseguir perder este medo de direção. E assim, ao olhar para esse medo, que era apenas uma consequência, quando reinterpreta o trauma, esse medo desaparece. E é por isso que é tão necessário um processo de reprocessamento, reinterpretação, uma nova forma de olhar aquilo que te aconteceu, aquilo que você imprimiu, mas hoje com um olhar de adulto. Um processo simples, mas que faz transformações encantadoras e que ajudam a melhorar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. Coisas que na maioria das vezes parecem ser tão pequenas, mas que geram um grande impacto em sua vida até hoje. Sim, essas dores emocionais que cada pessoa carrega ao longo da sua vida, chega um momento em que começa a pesar, como se fosse um fardo, trazendo dores físicas, e hoje viver assim está se tornando um grande desafio diário, uma luta que se trava consigo mesmo durante muito tempo. Talvez você já tenha feito muitos procedimentos com excelentes profissionais e às vezes até melhora a dor paliativa, um remédio, mas a cura verdadeira é muito difícil. Mesmo que você diga, agora sim, me curei, e de repente, a grande surpresa, a doença volta, o sintoma volta e tudo começa de novo. E cada vez com mais intensidade, como se fosse um ímã que atrai para você situações que vão desestimulando e a vida vai perdendo sentido e você vai perdendo as forças. Depois do processo de reprocessamento, de fato, a dor emocional que antes pesava e pesa muito, mas você pode passar a se libertar dela. Esta é uma escolha difícil, pois eu sempre pergunto aqui no programa, quem é você sem os seus problemas? Quem é você sem as suas dores? E ao mesmo tempo que você chora por carregar esse peso tão grande dentro de si, você começa a sorrir porque você se livra dele. Isso, sem dúvida, não tem preço. É gratidão. E para te ajudar nesse processo de libertação, eu desenvolvi um método Raiá, que eu ensino na mentoria. Te revela que a dor muitas vezes é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você escolhe se quer alimentar ou se quer se libertar e se fazer sofrer, ou então aprender a lidar com a sua dor. Escolha, acolha a sua dor de forma adulta. E eu escolhi, a partir de hoje, não sofrer mais. E este convite é o que eu faço para você. A partir de hoje, comece a alimentar os seus pensamentos que te destroem com coisas boas. Comece a reprocessar as informações e os bloqueios que você tem. Talvez você precise de ajuda. Então chegou a hora de pedir ajuda. Estamos aqui para ajudar você neste processo. E eu te vejo no próximo programa, na próxima pílula. Hoje falamos sobre roer unhas. E no nosso próximo programa, nós vamos estar falando sobre surpresa. Vou deixar você curioso para saber como as dores emocionais impactam a sua vida e qual é a doença do próximo programa. Vejo você lá. Até mais. Você ouviu Pílulas da Felicidade com Lenice Reiner, aqui